Vamos mergulhar direto num tema que é literalmente de outro mundo, mas com os pés bem fincados na nossa biologia. Na nossa análise de hoje, a gente vai dissecar a anatomia da mediunidade. A ideia aqui é mapear a fundo toda essa mecânica biológica e espiritual que a literatura espírita propõe. Vamos abrir o material de origem para entender direitinho como eles descrevem esse fenômeno, sempre fazendo aquela separação muito clara e necessária, né? De um lado, as estruturas biológicas reais, que a ciência já comprova para valer, e do outro, essas energias sutis que, segundo os textos, estariam operando ali nos bastidores, mas que ainda não têm comprovação científica. O nosso roteiro anatômico de hoje é super direto e passa por 5 etapas: a base histórica, os fluidos e o perispírito, o circuito mental, a interface biológica do cérebro e da pineal, e, para fechar a engenharia toda, a proteção do corpo físico. Então, começando logo pela etapa 1, a base histórica e a mediunidade através dos tempos. Olha, o material que a gente está analisando não trata o intercâmbio mediúnico como se fosse uma invenção moderna, não. Muito pelo contrário. Apoiado nas palavras do autor espiritual Emmanuel, o texto aponta que essa mesma mecânica já estava lá na raiz de várias escolas religiosas há muito tempo. Eles citam figuras históricas de peso, tipo Moisés, Maomé e Francisco de Assis. E bom, isso tudo nos leva àquela pergunta central de US$ 1 milhão, né? Como é que, segundo esse texto esotérico, a comunicação mediúnica realmente funciona na prática? O que nos puxa para a etapa 2, fluidos e o perispírito, a nossa chamada camada éterea. Allan Kardec define o perispírito de um jeito bem específico. Ele seria o órgão de transmissão de todas as sensações. Basicamente, é um envelope fluídico, uma camada etérea que serve de intermediário perfeito entre o espírito e o corpo físico. É como se fosse uma espécie de tradutor universal. Funciona assim. A inteligência tem uma vontade. Essa vontade atinge o perispírito, que na mesma hora transmite a ordem para que o corpo biológico execute a ação. É a ponte, sabe? A ponte primária entre uma intenção puramente mental e a nossa biologia celular. E é absolutamente fascinante observar como essas irradiações invisíveis se materializariam na gente. Segundo a obra, as energias batem no perispírito e já causam somatizações imediatas. Uma energia sutil, por exemplo, pode ser percebida como uma sensação emocional profunda, tipo uma tristeza do nada, uma angústia. Mas e aqui o negócio fica ainda mais interessante. Ela também pode cruzar com a nossa biologia de um jeito bem cru. Pode se manifestar como sensações puramente físicas, fome, sede ou até mesmo dor. A linha entre o que é um impacto espiritual não comprovado e uma reação fisiológica real fica incrivelmente tênue. E assim chegamos na etapa 3, o circuito mental, focando na conexão e na sintonia. De acordo com as fontes, toda essa manifestação tem uma base estritamente mental. O ponto-chave, o verdadeiro segredo aqui, é um aperto de mão mental. De um lado, a gente tem a chamada vontade-apelo, que é basicamente o comando da entidade que quer se comunicar. Do outro lado, obrigatoriamente precisa ter a vontade-resposta, que é a aceitação do médium. É uma física de energias mentais mesmo. Exige a participação superativa das duas partes, senão o circuito não fecha. E quando esse circuito finalmente se estabiliza, a sintonia deixa de ser algo superficial. A fonte afirma que um médium bem treinado consegue captar detalhes impressionantes. Não são só impressões vagas ou aquele sentimento de acho que tem alguém aqui. Não, o médium perceberia as intenções exatas do espírito, o tipo de sofrimento, o auxílio que está sendo solicitado e até coisas ultra específicas como sexo, estilo de roupa, aspectos fisionômicos, nome e as condições exatas da desencarnação daquela entidade. A mente funcionaria como um radar de altíssima precisão. Vamos então para a etapa 4, o cérebro e a pineal. Chegamos na tão falada interface biológica. É bem aqui no cérebro que os conceitos esotéricos batem de frente com a nossa neurobiologia documentada. A ciência moderna, como a gente bem sabe, reconhece a glândula pineal, ou epífise, principalmente pelo seu papel fundamental na regulação dos nossos ciclos de sono, através da melatonina. Isso é fato comprovado. Mas, no material que estamos estudando, a coisa vai bem além. Ela é descrita como a glândula da vida mental. O texto sugere que a pineal tem um papel estrutural na emissão e recepção dessas ondas espirituais. Ela atuaria como uma espécie de hardware biológico, sintonizando frequências que a ciência tradicional ainda não mapeou.
E para ilustrar isso, o autor espiritual André Luiz descreve um cérebro em transe de um jeito incrivelmente vívido. Olha só essa passagem. As glândulas do rapaz transformaram-se em núcleos luminosos, à guisa de perfeitas oficinas elétricas. A epífise emitia raios azulados e intensos. É uma imagem e tanto, né? É a visualização de uma explosão de atividade superdinâmica, onde a nossa anatomia se converte numa usina operando, literalmente, em capacidade máxima. A obra vai além e descreve esse processo de varredura num passo a passo muito claro. Primeiro, as ondas mentais da entidade atingem o córtex cerebral do médium. Daí, no passo 2, elas avançam lá para a região mediana do cérebro. Terceiro, acessam direto aos arquivos de memória do médium. E por último, acionam os comandos psicomotores, que a gente conhece muito bem, tipo a fala ou a escrita. É exatamente aí que, segundo a teoria, o espiritual viraria biológico de uma forma tangível. Uma caneta se movendo no papel ou cordas vocais vibrando. E assim, entramos na nossa etapa 5 e última: a proteção do corpo físico e suas salvaguardas biológicas. Porque vamos combinar, operar o corpo humano como uma oficina elétrica de altíssima tensão deve ter os seus riscos, certo? A literatura sabe disso e lista medidas protetivas que são rigorosíssimas. E aqui a gente vê de novo aquela mistura fascinante de biologia factual com o esoterismo. Os textos mencionam, por exemplo, a proteção do nervo vago, que é uma estrutura anatômica real e importantíssima para evitar choques nos nossos órgãos internos. Falam também de um acréscimo de energia nas glândulas suprarrenais para dar aquele pico de adrenalina, e até de um auxílio magnético direto para preservar estruturas vitais, como os chamados corpúsculos de Nísel, que são absolutamente essenciais para a transmissão de impulsos entre os nossos neurônios. Contudo, no meio de toda essa loucura de engenharia anatômica e energética, o material não perde de vista o seu propósito principal. A base moral que os autores exigem é super clara. Todo esse conhecimento e toda essa mecânica invisível devem ter como fundamento exclusivo o bem a favor do próximo. Segundo a obra, sem abnegação, sem humildade e sem uma vontade genuína de servir, toda essa engrenagem biológica e espiritual simplesmente não funciona, ela falha. A gente viu hoje uma proposta incrivelmente detalhada de como essas engrenagens físicas e etéreas poderiam, em tese, trabalhar juntas. E aí fica aquela reflexão provocativa para fechar a nossa análise. Se, em algum momento lá no futuro, a ciência empírica conseguir desenvolver instrumentos para medir essas energias mais sutis, será que a nossa neurobiologia e a espiritualidade vão finalmente se cruzar? Será que o que a gente chama hoje de misticismo poderia de alguma forma se tornar a neurociência de amanhã? É, no mínimo, uma perspectiva fascinante para encerrar essa nossa exploração de hoje. Muito obrigada pela companhia e até a próxima análise.